Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 17, dos versos 20 a 25, e nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os sigais, porque como o relâmpago que faiscando desde uma parte do céu, resplandece até outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Só até aí, você pode se assentar. Meus amados irmãos, essa palavra ela tem sido construída no meu coração, mais especialmente a partir da última quarta-feira. Por quê? O Senhor tem me mostrado que existem outras pessoas, além de mim, que têm tido uma percepção bem aguçada de como está o mundo, dos dias difíceis em que nós estamos vivendo. Eu tenho lido, às vezes, comentários em vídeos, tenho ouvido irmãos comentando, e não todos, mas alguns, de uma maneira intensa, aliás, uma percepção intensa a respeito de como é que estão as coisas nesses dias atuais, em relação à vinda do Senhor, à proximidade da vinda do Senhor. Aí na quarta-feira nós estávamos louvando ao Senhor, os irmãos ministravam louvor, um louvor também da Heloísa Rosa, um de hoje foi dela, e nesse louvor da quarta-feira, uma frase ali de um dos versos da canção do louvor, me saltaram muito aos olhos, meu coração começou a ferver, quando ele fala sobre a paz que governa. A paz que governa. Nesse lugar, há um lugar. Nesse lugar, a paz que governa. Não são as inquietações, não são as preocupações, não é a maneira como nós esperamos os acontecimentos finais, mas quem governa é a paz. E quem é a paz, irmãos? A paz é o nosso Senhor Jesus Cristo, que breve virá buscar a mim e a você. E nessa percepção de que é a paz que governa, mesmo diante de tudo que tem acontecido no mundo, nós precisamos aguardar esse dia, ansiosamente, nesse dia lindo que nós almejamos encontrar o Senhor rasgando os céus, vindo na sua refulgente glória, diante da última trombeta, os mortos ressuscitando, os mortos em Cristo ressuscitando, primeiro em corpos transformados, e os que estiverem vivos sendo transformados num corpo glorioso, e juntos encontrarmos ao Senhor nos ares. A nossa expectativa ela precisa arder diante disso. E esse texto ele vem falando, mostrando que a consumação do reino de Deus ela se dará a partir da vinda do Senhor. Até lá, nós vivemos tempos difíceis, em que ansiamos por esse glorioso dia.
E quando no encontro, sexta-feira, nós meditávamos nesse capítulo, eu já tinha comentado a respeito de alguns desses versos aqui, numa reflexão lá no canal, alguns meses atrás, mas lá na sexta-feira, no encontro, o Senhor começou a me trazer à mente as diferentes situações que nitidamente nós enxergamos e da forma como elas estão acontecendo, como elas inquietam o nosso coração. A primeira delas que eu queria comentar com os irmãos, vamos para o capítulo 21 de Lucas. Capítulo 21. A partir do versículo 9 a 11 de Lucas 21, nós vemos registrado aqui, parece que o jornal, os canais de YouTube dos nossos dias, das crises geopolítica, econômica, sanitária e na natureza. Ontem, por exemplo, um dia bem pesado, triste lá em Pernambuco, em que uma chuva assim, um temporal, melhor dizendo, num momento que não era o esperado, o aguardado, e até onde eu tinha visto, hoje já haviam 35 mortos. Diz assim: e quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Uma pausa aqui, nós vemos essa crise geopolítica diversificada. A mais famosa talvez seja da invasão que a Rússia estava fazendo à Ucrânia, mas existem várias outras questões, envolvendo inclusive o Brasil na questão geopolítica. O Brasil vai participar ou não do encontro lá nos Estados Unidos, né? Cogitou-se do presidente não participar, e o presidente americano teve que intervir para convidá-lo para que ele, então, decidisse participar desse encontro dos países na América Latina. Continuando o texto aqui, versículo 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Olha a varíola chegando aí, né? Acabei de saber vindo para cá que não vou falar não, deixa para lá, melhor não falar não, né? Os irmãos não se assustarem. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então, tudo isso aqui, cada vez de maior intensidade nós temos acompanhado nas notícias, seja da forma como você acompanhar as notícias. E cada vez mais nós vamos tendo essa percepção da brevidade do retorno do Senhor mais aguçada. Uma outra questão também, Mateus 24, abra comigo, por favor. Hoje eu não deixei nenhum texto anotado exatamente para lermos juntos. Mateus 24, verso 12, tão conhecido nosso, mas importante pensarmos sobre ele. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, não está um negócio meio doido? Que pessoas têm matado outras por motivos tão fúteis, mas tão fúteis, e isso está assim tão multiplicado? Eu tenho uma suspeita por conta de algo, mas como é suspeita na Bíblia, eu não posso falar. Mas nós vimos que tal desamor generalizado. Se as pessoas não chegam às ver de fato o motivo da vida do outro, são pessoas jogando crianças de janela, por exemplo. Aquele rapaz lá esqueci de Ceará, não esqueci qual foi o local, Goiânia, se não foi Goiânia, que
perambulando no meio do trânsito, na estrada, e para mim ele estava influenciado por espíritos malignos. Ele toma a arma dos policiais rodoviários federais e tira a vida deles, homens teoricamente preparados, mas ali numa disputa, não sei o que aconteceu, foram mortos assim. Tantas barbaridades. Soube recentemente no bairro aqui da cidade, e na hora eu até confundi, né, a expressão mortos com mortos, em que 100, vou chamar assim, né, 100 motociclistas estavam fortemente armados, exibindo seu armamento num bairro aqui da nossa cidade. 100 motociclistas com 100 feridos, 100 mortes, ostentando seu armamento pesado para mostrar, na visão deles, quem é que manda naquela região ali. É um desamor generalizado. Olha para o teu coração, para o teu dia a dia, e vê como talvez você anda muito impaciente, sendo ríspido com as pessoas, no bom português, sendo grosso. Alguma coisa está acontecendo, isso não é normal, irmãos. Isso não é comum, nós não podemos aceitar que isso seja normal. É mais um disso? Mas não é normal. Outra coisa, Salmo 2, lá também, por favor. Salmo número 2. Espírito Santo, dá aquela ajuda assim, por favor. Salmo número 2. Nós vemos aqui o desprezo a Cristo e a sua palavra. Esse salmo, ele teve um cumprimento parcial, parte dele, um cumprimento histórico. Quando o canário na prisão é a morte de Jesus. Mas também ele é um cumprimento profético para nós, especialmente em relação aos últimos dias e o fim, mais especificamente também. Diz assim: porque se amontoam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Ou seja, queremos se livrar da palavra, dos ensinos, da doutrina de Cristo. Em Atos, isso aqui é considerado como um cumprimento, profecia da morte de Jesus, tá? Mas tem um cumprimento também profético para os nossos filhos. Aquele que habita no céu seguirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião, proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa expressão aqui, também explicada em Salmo, se refere a Jesus ter ressuscitado dentre os mortos. Pede-me e eu te darei as nações ou gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o Filho, para que se ruine e pereçais do caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. É verdade que a nossa sociedade tem cada vez mais rejeitado ao Senhor? Sim. As leis, as imposições, as proibições, tudo se acirrando, querendo a sociedade se desfazer dos valores da palavra de Deus, querendo se desfazer daquilo que o Senhor Jesus nos ordenou, querendo se desfazer do Evangelho de Cristo. Esse aqui é o retrato da sociedade. E como cada vez mais coisas vão acontecendo,
Cada vez mais os nossos corações podem se afligir, pensando como vai ser a partir de então. Um exemplo disso, clássico aí, contra aquele grupo que eu creio que vai ainda dar muito trabalho para a igreja, no sentido de incomodar, não de que serão vitoriosos, mas de perturbar o juízo, defendendo a prática do poliamor, homossexual, o que for. E recentemente uma igreja tradicional, ela recusou se batizar uma pessoa que a igreja descobriu soube que era casada com uma pessoa casada, unida com uma pessoa do mesmo sexo. A igreja não recusou o batismo. O que essa pessoa fez com o companheiro? Denunciaram a igreja, o pastor, de crime de homofobia, achando que isso é normal. Não, você foi homofóbico. Não, meu irmão. Não, tem princípio, tem doutrina. E não pode ser assim. Mas cada vez mais, isso vai se impor. A sociedade vai querer impor isso a nós por goela abaixo. Você escuta pastor, você escuta pessoas que lideram outras, dizendo-se pastores, defendendo. E por aí vai. Tem algo muito anormal na nossa sociedade. 1 Timóteo, capítulo 4, texto da nossa meditação desses dias. Se não foi de ontem. 1 Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. Depois nós vamos a 2 Timóteo. Por quê? Nós vemos aqui o ensino diabólico. O ensino diabólico que permeia não aqueles de fora que estão rejeitando a palavra, mas também os de dentro do arraial do Senhor. É o ensino na igreja, distorcido diabólico. Antes, no capítulo 3, só para contextualizar, Paulo lhe diz que a igreja é comum, a firmeza da verdade. E diz, e fala que sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. E explica qual é esse mistério da piedade, que é Cristo, e fala da sua obra, da sua vida aqui. Aí no capítulo 4, versos 1 e 2, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Ensino diabólico, irmãos. Eu não costumo fazer isso. Estou fazendo contrariado. Mas depois de acessar ao canal que você tem acesso, no YouTube, confira, por favor, uma reflexão que eu gravei ontem à noite, publiquei hoje de manhã, falando, eu não esqueci o título. Revelação para os últimos tempos, em que eu falo exatamente com base nesse texto aqui sobre heresias, seitas, ensinos diabólicos que têm permeado a igreja de Cristo e os irmãos assassinados. E esse ensino diabólico, se nós não percebermos, nós vamos achar que é normal. O fulano só tem uma visão um pouco diferente sobre o que a Bíblia diz. Mas é meu irmão em Cristo. Mas depende, sobre o quê? Não, é porque ele entende que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Ok. O outro entende que vai ser no meio dela. Outro entende que é depois. Até aí tudo bem. Mas quando passam a ser de questões que são básicas da nossa fé, especialmente sobre o nosso Senhor Jesus Cristo e
irmãos, não tem como negociar em ponto final. São pastores, por exemplo, e igrejas que defendem a comunhão, entendem que não é jugo desigual o casamento entre crente em Jesus e um adventista. Como assim, irmãos? O adventista chama a gente de credo, de herege. Eles não nos consideram irmãos. São meus irmãos. Não somos os irmãos em Cristo, não, irmãos. Se você não guarda o dia do sábado, você vai para o inferno. Como é que é nosso irmão? Como? E várias outras situações, irmãos. Ensinos que a igreja de Cristo tem aceitado, tem assimilado. Acha que está tudo bem, não, irmãos. Está tudo bem, não. São doutrinas de demônios. São doutrinas de demônios. E nós precisamos rejeitar isso. Outro dia, eu fiquei mal emocionalmente por questões envolvendo a igreja do Senhor. E o ápice para mim, as coisas que estava ouvindo, e eu sou muito calado para mim. E aí, teve um dia que eu estava conversando com um grupo de irmãos, não vou falar quais, e aí esse grupo de irmãos conversando, falando sobre a importância da Bíblia, conversando com eles, com uma ideia, aí eu descobri que no coração deles, comprar as coisas do mundo era mais importante do que comprar uma Bíblia. Aí eu continuando a conversar com eles, aí daqui a pouco eu escuto algumas coisas que eles estavam acompanhando, um determinado conteúdo. Eu falei, gente, mas vocês não estão meditando a palavra de Deus, não? Não. Irmãos, aquilo me matou. Eu fui para casa transtornado, essa é que é a verdade. Transtornado. Aquilo me deixou muito mal, muito mal, para baixo. Muito mal. Ensinos diabólicos, irmãos. Diabólicos. 2 Timóteo, capítulo 4. O que o ensino diabólico faz? Faz acontecer isso aqui, capítulo 4, versículo 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, é a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si mestres, doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Pregadores, preguem a palavra de Deus, é a palavra, prega o evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos do evangelho, irmãos. Maravilhoso. Ontem, no culto na casa dos nossos irmãos, o pastorzão Marconi trouxe uma palavra, irmãos. Que palavra, irmãos! Os irmãos que estavam lá ouviram, que palavra edificante e abençoada para a glória de Deus. Pena que eu não tive a malícia ali de gravar o áudio. Que palavra edificante, irmãos. Hoje pela manhã aqui no ensino bíblico, irmãos, eu ali sentado, eu quase chorando, de ouvir a palavra sendo ensinada em verdade, na pureza, na simplicidade, nos mostrando o que é a justificação, irmãos. Sabe? É isso que você e eu precisamos. Mas muitos de nós queremos rejeitar a sã doutrina de Cristo,
queremos rejeitar a doutrina de Cristo, ficamos ouvindo porcaria, lendo porcaria, bobagem, e o coração fica sujo, irmãos. É assim que está. Coceira no ouvido, o ensino diabólico leva a coceira no ouvido. Mas olha comigo no capítulo 3, qual é a consequência disso? Capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Só uma pausa aqui, irmãos. Paulo está falando com quem? Essa é a carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um pastor. Então, Paulo estava falando com Timóteo uma carta orientando como ele cuidar da igreja. Então, o que Paulo vai falar aqui, ele não está falando do mundo, ele está falando da igreja. Leia comigo. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Isso é na igreja. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Uma pausa. Quem é do mundo é amigo de Deus? Não. Quando ele fala mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, os crentes estão preferindo o mundo ao seu Senhor. É isso que ele está dizendo. Está falando da igreja, ele não está falando do mundo. Versículo 5. Tendo aparência de piedade. Olha como eu sou servo de Deus. Eu vou para o culto. Eu vou para a escola bíblica, para o culto, encontro no lar. Eu vou para o culto IBC nos lares. Eu vou para o IBC na praça. Eu participo do IBC Encontros. E eu faço, eu me envolvo. Eu tenho a minha vida de oração. Eu leio a Bíblia todos os dias. Eu oro, eu jejuo. Tem aparência de piedade. Mas negando a eficácia, o poder dela. Deixes, afasta-te. Isso aqui é a consequência da coceira no ouvido, que é a consequência do ensino diabólico. E isso está generalizado, irmãos. Nós olhamos para as igrejas, olhamos para irmãos, ditos irmãos em Cristo, e isso está generalizado. Se bobear, meu coração e o teu vão se inclinar para isso aqui. É isso que acontece. Um outro indício, a distração generalizada. Lucas 17. Lucas 17. Todos estes até agora são textos falando sobre os últimos dias. E o que está acontecendo. O que eu e outros irmãos têm percebido, e isso tem afligido o nosso coração. Essa palavra aqui é para mim, irmãos. É para mim, em primeiro lugar. Lucas 17, versos 26 a 30. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele lindo dia que nós almejamos ver. Agora eu pergunto, essa atitude de foco na necessidade, no comer, foco nos prazeres da vida, no beber, por exemplo, foco nos projetos pessoais, casar-se, dar-se em casamento, comprar, vender, plantar, edificar, esse foco nessas coisas daqui da terra, isso está diferente dos dias de hoje, irmãos? Ou é o retrato dos nossos dias? E ver as pessoas dispersas, sabe? Levando a vida normalmente, sabe? Distraídas, uma distração generalizada. As pessoas não se atentam que o Senhor está às portas.
Essa pandemia assolou aí muitos, mas parece que não serviu para nada no coração de muitos, pelo contrário, muitos se afastaram do Senhor, muitos estão piores na sua vida espiritual. Aquele que está lá fora, parece que está se sujando mais ainda, está mais zombador, mais escarnecedor, e vai vivendo a vida de qualquer jeito, e se esquece que dessa forma como estavam, no caso de Noé e de Ló, Jesus vai voltar, irmãos. Nós não podemos ficar distraídos de forma generalizada. E isso, irmãos, tem me afligido, eu sei que está afligido alguns irmãos com quem eu converso. Apesar desses tempos difíceis, em que aguardamos o dia da volta de Cristo, há uma fundamental realidade que faz toda a diferença, e eu quero já ler com você, mas antes, vamos para o versículo 22, Lucas 17. O que estava acontecendo? Perguntaram para Jesus sobre o reino de Deus, versículo 20 e 21. Interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O que acontecia aqui? Os religiosos perguntam a Jesus de quando que viria o reino, e Jesus explica. Jesus explica que o reino de Deus já havia chegado, e por isso já estava disponível a toda a humanidade, já estava entre eles ali. E isso contrastava com a expectativa deles, dos religiosos, porque esse reino ele não é externo e físico, como um domínio político, mas é algo interno e espiritual. Ele é a realidade dinâmica e espiritual disponível a cada um que rende a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O reino de Deus em nós é um viver para a glória de Deus. É Deus governando, reinando sobre a nossa vida. É o que Jesus estava falando com eles ali. É um viver para a glória de Deus, capacitado pela vida de Cristo em nossa vida por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo habitando em mim e em você é a evidência e a capacitação que você e eu precisamos para que Deus governe a nossa vida. Só que aí, irmãos, aí depois Jesus continua, aí no versículo 22, quando ele diz assim: e disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Ou seja, dias virão em que vocês aguardarão o dia do meu retorno. Dias virão sobre essa terra de tempos tão difíceis que vocês vão declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nós estamos nesses dias. O meu desejo, irmão, sincero, é que eu já estivesse na glória. Não escondo isso dos irmãos. Era que Jesus já tivesse voltado. Esse é o meu desejo. Enquanto estou aqui, vou frutificando para a glória de Deus, cuidando daquilo que Deus me deu para cuidar. Minha família, minha saúde, exercendo meu ministério. Mas, se eu pudesse escolher, eu já estaria na glória com o Senhor há muito tempo. Essa aflição, eu sei que ela existe também em algumas outras pessoas que já sabem que já deu aqui essa terra, chega. E essa expectativa, o amor pela vinda do Senhor, por esse dia, de aguardarmos o dia do Senhor, isso precisa mover a minha e sua vida cada vez mais. Só que, se o reino de Deus ele é capacitado a nós ficarmos debaixo do governo do Senhor, pelo Espírito Santo habitando em nós, irmãos, eu li um bocado de texto complicado que é retrato dos nossos dias,
Mas vai a Atos, por favor. Atos capítulo 2, 21. Vamos ler do 1 ao 21. Atos 2. Porque se nos últimos dias, irmãos, existem os dias trabalhosos, difíceis, olha o que está falado, registrado nas Sagradas Escrituras sobre os últimos dias. Vamos fazer uma leitura um pouco extensa, mas necessária para entendermos. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Escute o que o profeta Joel disse, e acompanhe aí na sua leitura. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Querido, por mais que esses últimos dias, esse tempo final, seja um tempo de notícias, de situações, de circunstâncias que nos afligem, esse é o tempo de você e eu nos enchermos do Espírito Santo, de nós clamarmos a Deus em oração, incessantemente: Pai, me encha do Teu Espírito, derrama do Teu Espírito sobre mim, derrama do Teu Espírito sobre mim. Esse precisa ser o meu e o teu clamor nesses últimos dias, irmãos. Não há aflição, não há angústia, não há notícia que resiste ao poder do Espírito Santo de Deus governando a minha e a tua vida. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, igreja. Espírito Santo de Deus. É do Espírito Santo que nós precisamos, irmãos. É do Espírito Santo. Lembra da parábola
das virgens, 5 prudentes e 5 loucas, as prudentes com estoque adicional de azeite. Quando o noivo chega, à meia-noite, aí vem o noivo, e elas ficam, e agora? Está faltando azeite para nós. Dá o teu jeito aí, vai comprar. E as prudentes vão ao encontro dele. As loucas, quando chegam, a porta já está fechada. E quando batem, o noivo diz que não as conhece. O que simboliza o azeite ali naquela parábola? O Espírito Santo, amados. Não adianta apenas... claro, somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Mas para nós resistirmos, nesse tempo que nós estamos final, nós precisamos estar transbordando do Espírito Santo, irmãos. Porque se nós não estivermos transbordando do Espírito Santo, tudo aquilo que o mundo tem oferecido a nós como bandeja, nós vamos cair, nós vamos aceitar. Os nossos olhos não estarão sendo governados pelo Espírito Santo, os nossos ouvidos não estarão sendo governados pelo Espírito Santo. A nossa boca, então, só vai falar bobagem, porque o Espírito Santo não vai estar controlando. As nossas mãos vão ser mãos que vão fazer coisas que não deveriam fazer. Os nossos pés vão para caminhos que não deveriam ir. E os nossos sentimentos, misericórdia. Misericórdia. Nós precisamos, irmãos, urgentemente sermos cheios do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos revela muita coisa terrível para esses últimos dias, mas não é para nós nos assustarmos. Mas a Bíblia também nos orienta nesses últimos dias a nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos aguardar o dia do Senhor cheios do Espírito Santo de Deus. Mas como? Como então nós aguardarmos o dia do Senhor cheios do Espírito Santo de Deus? Voltando para o Lucas 17. Lucas 17. Versículo 23, fala algo importante para nós, que é o cuidado que nós precisamos ter com datas e sinais. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais. Por quê esse alerta de Jesus? Porque tem uns doidos aí, especialmente hoje em dia com a internet, tem um que é famoso de dar a sua previsão e sempre errar. Há poucos meses ele errou. Um que começa com a letra R, o nome dele, e o sobrenome com a letra F. Não quero falar para vocês não assistirem, mas se você já conhece, você sabe. Se eu falar, você vai procurar, aí vai ficar ouvindo bobagem, vai contaminar o seu coração. Mas quem sabe pegou a referência. Ele sempre erra. Claro que ele vai errar, mas ele sempre fica tentando adivinhar, descobrir quando Jesus vai voltar. Sempre. Ele não aprende. Jesus já dava esse alerta, irmãos, que isso aconteceria, então precisa ter esse cuidado. Versículo 24, nós veremos que a vinda do Senhor será repentina, mas será visível. Porque como o relâmpago que faz cano desde uma parte do céu resplandece até a outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Então vem faiscando de um lado do céu até o outro. Como é que vai ser isso? Não tenho a menor ideia, mas eu sei que todo olho verá, porque a Bíblia diz, e eu creio na Bíblia. Ponto final. Versículo 25, nós vemos que era necessário, porém, antes, Jesus deixa isso claro, que ele sofresse e morresse em nosso lugar. O justo pelos injustos, final da nossa aula de hoje, pela manhã, recebendo a justa punição que você e eu, você, cada um de nós, nossos vizinhos, nossos familiares, todo o planeta Terra, em toda a história, todos nós merecemos por causa dos nossos pecados. Porque a sua morte sacrificial satisfez plenamente a justiça do Pai. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou pelo poder do Espírito Santo, esse mesmo que é o penhor da nossa salvação, por meio do qual nós também teremos corpos transformados. Ele ressuscitou como prova de que pela fé nele nós somos justificados
tornados sem culpa. Antes de Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele precisou morrer naquela cruz, render a sua vida por amor a mim e a você, vertendo o seu sangue precioso, morrendo no seu lugar, no meu lugar, por causa dos seus pecados, por causa dos meus pecados, para que a vida de Cristo estivesse em nós e ele governasse a nossa vida por meio do Espírito Santo. Era necessário isso, versículo 25. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Nós já lemos dos versos 26 a 30, no exemplo daqueles que estão na distração generalizada, mas vamos no versículo 33, por favor. Como, então, nós aguardarmos o dia do Senhor cheios do Espírito Santo? Versículo 33 diz o seguinte: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. E aí, irmãos, eu estava meditando nisso hoje, aí o Espírito Santo começou a aquecer meu coração de uma forma diferente. Eu perguntei: Senhor, está querendo falar alguma coisa nisso aí, não é? Eu quero, meu filho. Procura os outros textos que falam, que eu falei essa mesma expressão. E aí eu fui procurar. Por exemplo, Marcos 8, versos 34 a 38. Como aguardar o dia? Não apegando-se à própria vida, querendo viver para si mesmo, mas pelo contrário, abrindo mão dela para nós vivermos por aquele por nós morreu e ressuscitou. Marcos 8, 34 a 38. Eu estou falando com vocês e estou esquecendo de abrir, né? Perdão, irmãos. Marcos 8, 34 a 38 nos diz assim a palavra de Deus. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração, preste atenção, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus sempre associa a questão de você negar a si mesmo. Vai ver lá no contexto, ele está sempre associando a sua volta. Ser discípulo de Cristo implica em você ter a expectativa da volta do Senhor. E o contrário se aplica. Esperar, aguardar o dia da vinda do Senhor implica em você e eu sermos verdadeiros discípulos de Cristo. E em 3 textos aqui, eu vou ler os 3 com os irmãos, esse é o primeiro, fala da mesma coisa, fala do mesmo conceito, de que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz, siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder vai salvar. Que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Aí fala no final sempre da volta dele. Só que existem detalhes nesses 3 textos diferentes em Marcos, em Lucas e em Mateus, os chamados evangelhos sinóticos, que existem algumas expressões que nos dão um indicativo de como nós fazermos isso. Aqui, em Marcos, eu vejo de sermos luz em meio às trevas. Por quê? Porque hoje em dia estão querendo separar a pessoa de Cristo dos seus ensinamentos. Eu posso ser cristão, mas não fazer o que Jesus mandou.
Que aberração é essa? Vai para o inferno assim, direto e reto, a conversa. Não tem como. Existem comentaristas bíblicos, por exemplo, que escreveram isso. Nós, no grupo de pastores lá, soubemos há 1 mês e pouco, no máximo 2 meses atrás, aberrações como essas. Não tem como, irmãos. Não tem como o oba-oba gospel dos dias de hoje, desse neo-evangelicalismo, queremos dizer que somos de Cristo, mas não queremos andar como Jesus andou e nos ensinou e nos ordenou a fazer, irmãos. Não tem como. Não tem como. Só que aí, o texto não está sendo... uma diferença que tem aqui, Marcos 8:35, que nós não encontramos necessariamente em Mateus e nem em Lucas, mas aqui ele especifica, o Marcos especifica, por amor de mim e do Evangelho. Não basta se identificar comigo, tem que se identificar com o meu ensinamento, com a minha palavra, com o meu Evangelho. Só que ele acrescenta algo que só está aqui em Marcos e não está nos outros. Versículo 38. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora. Ou seja, tem que se identificar com os ensinos de Cristo no meio dessa geração corrompida, haja o que houver, fazermos a vontade de Deus. Título da pregação do pastor, né, da última. Haja o que houver. É no meio, não é no meio dos crentes. É no meio da geração adúltera e pecadora. Jesus que está falando, irmãos. É para nós vivermos como verdadeiros cristãos, não aqui no aprisco, mas nós vivermos entre essa geração adúltera e pecadora. Palavra de Deus. É assim que Jesus espera que nós aguardemos Ele, fazendo a diferença, sendo luz em meio às trevas. Mas se nós quisermos viver de qualquer maneira, não pode. Segundo, Mateus, vá para Mateus, por favor, capítulo 16. Primeiro, nós abrirmos mão da nossa vida, sendo luz em meio às trevas. Segundo, nós entendendo que isso é uma responsabilidade pessoal. Existem detalhes aqui de Mateus que não tem em Marcos e também não tem em Lucas. A partir do versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si. Esse detalhe só tem aqui em Mateus, não tem em outro texto. Só aqui em Mateus, sobre si, preste atenção, a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Aí aqui o fechamento já é diferente, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Responsabilidade pessoal. Aqui primeiro ele fala, tome sobre si. Não é você pegar a cruz que você devia carregar e você colocar sobre o pastor Júlio. Está errado. A cruz é sua. Não é você pegar a cruz que é sua e você lançar sobre a tua esposa, sobre o seu marido, sobre os seus pais, sobre os seus filhos, discípulos de Cristo. Está errado. Cada um vai tomar sobre si a sua cruz. Eu não posso pegar a minha cruz, tomar e lançar sobre a minha família. A minha família me ajuda, intercede por mim, me atura, me aguenta, me aconselha, me exorta, me ensina. Mas eu não posso lançar sobre elas. Eu tenho que tomar sobre mim. A caminhada é minha, pessoal, ao encontro com Cristo. Porque quando Jesus voltar, Jesus não vai dar a retribuição segundo cada família, segundo cada congregação, cada ministério, segundo cada país, mas é a cada um de nós. Cada um de nós. É uma responsabilidade pessoal. Você precisa ser responsável
pela manutenção da tua caminhada com Cristo. Eu preciso ser responsável pela manutenção da minha caminhada com Cristo. É tomando sobre mim. E terceiro e último lugar, encerrando, Lucas capítulo 9. Fala um outro detalhezinho muito interessante que só tem em Lucas, que nos diz o seguinte, versículos 23 a 26. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome, agora já não é mais o sobre si, e nem direto a sua cruz, tome cada dia, diariamente, dia a dia, a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo perdendo-se, agora um outro detalhe que só tem aqui também, ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Primeiro detalhe é tomar a cada dia, é uma caminhada dia após dia. Mas é o outro detalhe que ele fala é do prejudicando-se a si mesmo, final do verso 25. Por quê? Uma coisa é você se perder. Você se perde. Muitas vezes você está consciente disso. Outra coisa é você ter atitudes no dia a dia que você se prejudica. Sem perceber, dia a dia, você está prejudicando a você mesmo e cada vez mais distante de Cristo. É uma manutenção diária. Então, como? Primeiro, sendo luz em meio às trevas, não separando os ensinos de Cristo da pessoa de Cristo, da sua obra redentora. Segundo, a responsabilidade pessoal que você e eu temos, tomando sobre nós, individualmente, cada um a sua própria cruz, porque cada um vai receber de Jesus segundo as suas obras. E em terceiro lugar, a manutenção diária, diariamente, cuidando de nós não causarmos danos a nós mesmos. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Bendito Deus, Pai eterno, te dou graças pela tua palavra, te dou graças pela vida dos teus servos que ouviram, e eu clamo a ti, Pai, que o perdido seja salvo, que o oprimido seja liberto, que o enfermo seja sarado, e que todos os salvos, ó Pai, sejamos cheios do teu Espírito Santo, porque é disso que cada um de nós precisa nessa caminhada, aguardando o dia da volta do Senhor, sendo luz em meio às trevas, com a nossa responsabilidade pessoal, Paizinho, e na manutenção diária, para a glória do teu nome, que essa palavra fique selada em nossos corações e dê fruto, Pai, para o qual o Senhor a está enviando, apesar de mim, Pai, das minhas limitações. Fala com cada um de nós, Pai, porque nós precisamos da tua voz. Assim nós oramos, gratos a ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.